Quero dar uma palavra a respeito do início dos estudos de hoje. O João, ele fez o trabalho de conclusão de curso teológico dele com base exatamente em Judas. E nós estamos felizes em termos a oportunidade de continuar estudando a Bíblia de forma sistemática. Terminamos segunda carta de Pedro e agora estamos entrando em Judas. Vamos abrir com autoridade no assunto. Nosso querido João tem sido muito dedicado e muito elogiado pelos seus trabalhos na teológica, premiado por alguns deles. Nós estamos felizes em ter a oportunidade de tê-lo conosco. Olha o tamanho da Bíblia. Ele vai ler toda hoje. Deus te abençoe, João, mais uma vez. Obrigado. Bom dia. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã nós nos reunimos para meditarmos na palavra de Deus. Os irmãos tenham paciência comigo, eu estou um pouquinho rouco. Essa semana eu fiz algumas faxinas lá em casa, poeira e tudo mais. Isso que a gente ganha por... Enfim, vamos lá. A gente está fazendo a nossa introdução ao livro de Judas. Nessa manhã, a nossa meditação vai do versículo 1 até o versículo 7. O livro de Judas é bem pequenininho. Em grande parte, ele permanece ignorado, até pelo seu tamanho, mas ele é todo esquisitão. E eu acho que por me identificar com ele, eu resolvi pesquisá-lo mais. É um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial. Eu espero que os irmãos possam aproveitar a nossa meditação dessa manhã. Antes, é evidente que faz-se necessária ainda mais uma oração para nós pedirmos a presença do Espírito Santo nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não puderam estar aqui, Deus. Eu peço que essa palavra seja viva, que essa palavra seja fiel, que essa palavra seja eficiente, Deus, segundo a Tua vontade. Peço perdão pelos nossos pecados, que mediante a purificação pelo sangue de Jesus, nós possamos ter o Teu Espírito falando claramente, Teu Espírito falando alto nos nossos ouvidos, conversando conosco, de maneira que possamos entender fácil aquilo que o Senhor quer da nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. É verdade que eu amo o livro de Judas, tudo que tem no livro de Judas eu acho muito divertido. É também verdade que a razão pela qual eu estou aqui agora, que o Mateus se machucou, eu tive sentimentos muito misturados quando eu recebi a notícia. Fiquei um pouquinho feliz pela minha oportunidade de pregar sobre Judas, e quebrou o braço, então eu fiquei meio bolado, mas pelo menos não perdeu a fé, né? Não perdendo a fé, está tudo certo. E a gente vai ler então Judas no capítulo 1, dos versículos de 5 a 7. Na medida do possível, eu vou acompanhar aqui, segundo eu tenho anotado na NVI. Então, Judas, carta de Judas, carta bonita, capítulo 1. Pode ser do versículo 1 ao 7, porque aí a gente vê mais coisas, fica mais bonito. E Judas, se você não sabe onde está na Bíblia, está quase no final, logo antes de Apocalipse. Quem escreveu não foi o traidor de Jesus. Uma primeira pergunta que a gente tem quanto à carta de Judas é essa. É outro Judas. Judas, na verdade, era um nome extremamente comum na época. No Novo Testamento só a gente tem 3. Né? Um deles, esse aqui, provavelmente filho de José e Maria, meio-irmão de Jesus, né, conforme a gente lê. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos,
Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Essa leitura tem alguns momentos da carta de Judas, aqui a gente pode identificar facilmente 4 sessões, pelo menos. A primeira é a abertura, o autor se identifica e identifica também os destinatários da carta, né? Por meio dessa saudação. Ele fala: eu sou Judas, sou servo de Jesus Cristo, sou irmão de Tiago. Nós sabemos que havia um Tiago que era meu irmão de Jesus, que ele estava na casa de Jesus, que ele era católico vai dizer que não, mas protestante vai dizer que sim, que ele era filho de Maria com Josué, e que esse Tiago, seria esse Tiago aqui, o que escreveu a carta, e do qual Judas é irmão, Judas então se identificando como servo de Jesus Cristo. E ele identifica as pessoas para as quais ele escreve, né? Judas, ele tem um estilo muito próprio, literariamente, é uma carta sensacional de estudar, porque ele usa muitas palavras diferentes. Se você abre no grego, tem muitas palavras que não constam em outros lugares do Novo Testamento. Ele é bem simples na mensagem dele, só que ele tem um jeito muito rebuscado de falar. Parece alguém que eu conheço, né? E ele também tem um estilo muito próprio de falar em grupos de 3. Quando ele dá exemplos ou descrições, ele tende a falar em grupos de 3. Isso faz parte de uma tradição judaica muito antiga. Então, por isso que quando ele vai identificar os destinatários, a igreja destinatária, ele vai falar aos chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ele, então, lhes deseja, em boa vontade, misericórdia, paz e amor. Então, ele vai falar da situação dele ao escrever essa carta, que é o versículo 3, conforme nós podemos acompanhar. A gente acompanha o versículo 3, lê tudo na NVI para ficar fácil, né? Versículo 3, então, de Judas. Vê na sua Bíblia aí. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Veja que Judas, ele queria escrever sobre uma coisa, ele queria escrever sobre a salvação, né? Queria escrever uma carta feliz, mas ele sentiu a necessidade, diante de uma situação urgente, de falar para as pessoas: é necessário que vocês defendam a sua fé, é necessário que vocês batalhem pelo que vocês acreditam. Ele vai explorar mais o problema da igreja. Pois certos homens, no versículo 4, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. São pessoas que estão na igreja, mas não pertencem à igreja. Eles se infiltraram na igreja. Veja que a linguagem de Judas é muito clara. Essas pessoas têm alguma coisa nelas que faz com que elas sejam, em essência,
diferentes daqueles que pertencem à igreja. Como Judas vai explicar isso? Ele vai explicar falando: a condenação deles já estava sentenciada há muito tempo. Ele vai falar: eles se infiltraram no meio de vocês. Ou seja, em primeiro lugar, eles não têm a salvação. Em segundo lugar, eles não pertencem à igreja. Em terceiro lugar, no segmento do texto, esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Por que essas pessoas são consideradas por Judas como diferentes em essência dos cristãos? Porque eles negam o senhorio de Jesus. Negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Também é possível ler: negam o senhorio de Jesus Cristo, o único soberano. Eles falam de Jesus, sobre Jesus, gostam de Jesus, cantam sobre Jesus, porém não consideram Jesus soberano e Senhor. É um problema cristológico, né? A cristologia é a disciplina da teologia que estuda Jesus Cristo. Jesus como o Cristo. Talvez eram pessoas que acreditavam que Jesus era somente um profeta, como ainda há alguns que acreditam assim hoje em dia. Talvez eram pessoas que acreditavam que Jesus era apenas um anjo, como ainda há pessoas que acreditam hoje em dia. Então Judas fala: é necessário que vocês batalhem pela sua fé de que Jesus é soberano e Senhor. Se você ler na NVI, está bonitinho: soberano e Senhor com S em maiúsculos 2. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, ele é Deus. Ele é plenamente divino, conforme a gente lê também em Paulo, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Judas passa a dar exemplos, 3 exemplos, não por acaso, da antiguidade de Israel e da terra, sobre a punição reservada para essas pessoas, porque Judas é muito sério para Judas. Ele fala: a condenação deles está sentenciada há muito tempo. Então, ele vai dar exemplos de condenação, né? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, no versículo 5, quero lembrar-lhes. Veja, Judas, ele é sensacional. Ele já fala: eu sei que vocês sabem, porque está escrito, então é óbvio que vocês leram, mas eu quero lembrar vocês que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Aqui a gente vê que os 3 exemplos são o Êxodo, o povo que ele tirou do Egito, destruiu os que não creram. Segundo exemplo, os anjos que não conservaram sua morada, o seu lugar próprio no céu, eles se rebelaram contra Deus, eles guardam em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E o terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não são vários exemplos, mas é um só, porque foi de uma vez só. Deus destruiu tudo o que havia ali em Sodoma e Gomorra, Adamá e Zeboim, e, devido às suas relações sexuais antinaturais. Evidentemente, é um texto no qual dá para a gente ter muitas reflexões.
principalmente se a gente voltar para Gênesis 19, que é a narrativa de Sodoma e Gomorra, mas no momento a gente se demora mais na questão do problema da carta, porque a questão dos falsos mestres e os exemplos da antiguidade vão aparecer muito mais no restante de Judas, né? A gente, por enquanto, a gente se concentra no problema da carta, que são pessoas que negam Jesus. Esse problema é um problema quanto à cristologia, quanto às noções que as pessoas têm sobre Jesus, que é muito importante. Qual é a sua noção de Jesus, né? Se Jesus para você é Salvador, Senhor, perdoador de pecados, então você tem a salvação nele. Se Jesus para você é um sábio da antiguidade, então você não tem salvação. A sua concepção de Jesus é importante. É isso que Judas está falando. Eles negam Jesus Cristo, não negam a existência de Jesus, negam o status de Jesus como Cristo. Cristo querendo dizer o Messias, o cumpridor das promessas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão negando essa parte. Não negam a existência de Jesus, ou a crucificação, ou o movimento de Jesus, o cristianismo como um fato sociológico, mas negam a salvação que há em Jesus. Hoje em dia a gente vê muita gente assim, né? Por isso que a carta de Judas também permanece sempre muito atual. E se nós abrirmos em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20... nós vamos ter algo muito interessante, só apontamento sobre a cristologia de Judas. Se tem alguém anotando no papel, no celular, fazendo anotação mental, anote assim, apontamento sobre a cristologia de Judas, né? Cristologia é um nome complicado, mas dá para entender o que quer dizer, né? Então é uma palavra que eu vou continuar usando. Êxodo 23, no versículo 20. Deus fala: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e para fazê-los chegar ao lugar que preparei. No versículo, a gente lê até o versículo 23. Ok? Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Esse texto de Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, parece ser a base que Judas utiliza para falar de Jesus Cristo no versículo 5. Não sei a versão de Bíblia que você tem, NVI traduz como Senhor, outras Bíblias vão trazer como Jesus. O fato é que Judas concebe, ele pensa, ele considera que a salvação do povo do Egito foi perpetrada por Jesus. Foi algo que Jesus fez. Jesus livrou o povo do Egito. Esse é um conceito extraordinário. Não é fácil de se encontrar. Por quê? Porque o conceito das outras pessoas era que Jesus tinha nascido de Maria. Logo, Jesus não poderia estar envolvido no Êxodo. Então Judas ele toma dessas tradições muito antigas, de anjo do Senhor, e ele vai falar, esse anjo do Senhor, com outras palavras, ele vai considerar, esse anjo do Senhor aqui é Jesus. Não quer dizer que Jesus seja um anjo. Por quê? Porque o anjo do Senhor não é qualquer anjo. O anjo do Senhor tem o nome de Deus, tem atribuições de Deus,
e ele fala no lugar de Deus. Quando a gente lê lá, Zacarias no capítulo 3, você tem a fala do anjo do Senhor, é Deus falando. Como isso funciona? No Antigo Testamento, você tem essa figura, e pensa comigo sobre essa figura, que ela é semelhante a Deus. Ela tem tudo o que Deus tem em natureza, em essência, em poder, em autoridade, tem o nome de Deus. No entanto, essa figura desce à terra, se faz vista, come com Abraão, toca em Jacó, entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa figura, como pode ser considerada ao próprio Deus? Onde Deus está? Deus está no céu, Deus está num alto e sublime trono. Então como é que eu vejo Deus e eu falo que é Deus? É Jesus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando o próprio Deus, em sua natureza plena, perfeita, com o seu nome, com o nome de Deus, nome quer dizer essência e autoridade. Tudo que Deus representa aparece de forma visível. No Antigo Testamento, isso é chamado anjo do Senhor. Quando Deus aparece de maneira plena, perfeita e visível no Novo Testamento, se chama Jesus. Judas então se apropria dessas tradições para falar. Jesus estava lá no Egito. Jesus estava lá no período antes do dilúvio, quando os anjos abandonaram a sua morada devida. Jesus não é só um profeta. Ele foi nascido de mulher na plenitude do tempo, conforme está escrito, mas ele já existia, conforme o próprio Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Conforme também está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus como Criador, manifestado em carne, é Jesus Cristo. Porém, os antigos não tinham conhecimento disso, chamavam de anjo do Senhor. Isso quer dizer que Jesus é anjo? De maneira nenhuma. O livro de Hebreus, se você pega o primeiro capítulo do livro de Hebreus, ele inteiro fala, Jesus não é anjo. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, pergunta, e a qual de seus anjos Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Deus não fala isso sobre anjo, Deus fala isso sobre Jesus. No entanto, aquilo que os antigos viam como anjo, o anjo do Senhor, que tem o nome de Deus, a autoridade de Deus e a essência de Deus, esse era Jesus. Se você pegar lá Daniel no capítulo 3, aquela história que todo mundo conhece, né? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou bravo, lançou eles na fornalha para eles queimarem. Assim, é uma imagem muito vívida, né? Tipo, lançou eles no fogo do inferno. Mas aí ele lançou 3 jovens na fornalha, e quando ele olhou para a fornalha, tinha 4 pessoas. Né? E lá em Daniel 3, lá pelo versículo 27, mais ou menos, Nabucodonosor fala, e a aparência desse 4º homem é como a de um filho dos deuses. Crente Nabucodonosor. Pena que eram deuses, mas ele entendeu que era Jesus. Né? Depois você abre lá na sua casa, Daniel 3, texto lindo.
Judas está falando, Jesus não é só profeta, Jesus era desde o princípio. Jesus estava com Abraão, Jesus estava com o povo que saiu do Egito. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, quem foi salvar Ló? Anjos, mas foram 2 anjos, agora eram 3 anjos com Abraão. Qual era o anjo que mandava em todo mundo? Que tinha o nome de Deus, que mandou os 2 anjos resgatarem Ló e sua família, que ordenou a destruição de Sodoma e Gomorra? Jesus. Essas funções de anjo do Senhor são colocadas em Jesus. Porque Judas está basicamente falando, Jesus, vem de muito tempo atrás. Jesus fez tudo isso. Né? Aqui, escolha infeliz da NVI, colocar o Senhor libertou um povo do Egito. É Jesus libertou um povo do Egito, com certeza, nos melhores manuscritos. Depois ele vai dar os outros exemplos dos anjos, lá de Gênesis 6, né? Como pode estar Jesus ali? Jesus estava porque ele é desde o princípio. O exemplo de Sodoma e Gomorra, que estão sob o castigo do fogo eterno. A questão do castigo do fogo eterno vai ficar mais explicada, mais clara mais adiante. Por ora, a gente medita sobre quem Jesus é e sobre o que isso quer dizer sobre nós. Né? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Conforme Nabucodonosor identificou lá na fornalha. Só que ele existe desde o princípio de todas as coisas. Ele estava lá livrando o povo do Egito, ele estava lá aprisionando os anjos, que também, função angelical no livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas Judas usa. E no versículo 7 a gente vê, né, essa função angelical, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, também Jesus destruiu. Todos esses exemplos que Judas dá, não são só exemplos de castigo, são exemplos da divindade de Jesus, de como Jesus é plenamente Deus. Por que isso é importante? Porque esse é o problema da carta de Judas. Você tem pessoas que acreditam que Jesus é Deus e tem outras que não. Esse é o maior problema que você pode ter. O fato é que se Jesus é Deus, então apenas por meio de Jesus pode haver salvação. Não pode haver por meio de nenhum outro. É inegociável. Se Jesus é Deus, ele é Deus. E se ele não é Deus, então ele não é. Não tem como você ter os dois ao mesmo tempo. Não tem como você conversar com uma pessoa, que a pessoa te fala, não, eu não sei se a salvação é só por Jesus, isso não é negociável. E é isso que Judas está falando. Para polemizar, para deixar claro o conflito que existe entre as pessoas que pertencem à igreja e as pessoas que não pertencem, né? O que Judas fala sobre as pessoas que não pertencem? O castigo delas já está sentenciado há muito tempo. Elas se infiltraram dissimuladamente no meio da igreja e elas transformam a graça de Deus em libertinagem e negam o senhorio de Jesus Cristo. Essas pessoas que não têm lugar na igreja, como identificar essas pessoas? Essa é a grande pergunta. Né? Você pode pensar o seguinte: você entra numa casa e aquela casa tem móveis de madeira, né? E aí alguém te escreve uma carta, alguém chamado Judas te escreve uma carta e fala: nós temos um problema nessa casa chamada igreja. Essa casa chamada igreja tem alguns móveis que tem cupins. Esses móveis não prestam para nada, esses móveis machucam as pessoas, eles podem deixar as pessoas doentes, e a gente tem que jogar esses móveis fora. E aí a grande pergunta é, como identificar, como eu vou saber qual móvel eu vou jogar fora? Como você identifica uma pessoa que não pertence à igreja de Jesus? Judas tem 2 métodos para isso. O primeiro é falar como elas são. São libertinas. Transformam a graça de Deus em libertinagem.
são pessoas que ensinam que, como Deus é perdoador, a gente pode pecar o quanto quiser. É só orar pedindo perdão depois. Judas fala, são pessoas que negam o senhorio de Jesus. O outro método de Judas é falar, eu vou te ensinar a identificar também o móvel que está bom. Eu vou te ensinar a identificar o barulho que ele faz. Vou te ensinar a identificar a aparência dele, o cheiro dele. Judas, ele fala que existe uma diferença e ele demonstra qual é essa diferença. Nós vamos falar dessa diferença nessa manhã também, brevemente. No versículo 1, Judas nos ensina o que é ser um cristão verdadeiro. Ele fala, se você quer saber quem está e quem não está, você tem que saber como funciona o negócio. Então, quem é crente de verdade tem algumas qualidades específicas. No versículo 1, eles são chamados, amados por Deus e guardados por Jesus. Nesse versículo, o que Judas está falando é que o cristão tem um propósito. O propósito do cristão é cumprir o chamado de Deus. Ele não fala aos pastores chamados. Ele fala aos que foram chamados. Judas considera, se você é crente, você recebeu um chamado de Deus para fazer alguma coisa com a sua vida que é extraordinária. Aos amados por Deus, porque é o amor de Deus que vai nos dar uma condição de nós cumprirmos esse chamado. E guardado por Jesus, porque aquele que cumpre o seu propósito, aquele que cumpre o seu chamado, ele é separado dentre todos os homens, né, para a salvação. Ele é guardado por Jesus para a salvação. A palavra guardar em Judas ela é muito importante, né? Eles são guardados por Jesus Cristo. Depois vai aparecer mais adiante sobre os falsos mestres, essas pessoas que não pertencem à igreja, que eles são guardados em trevas. É a mesma palavra. Quer dizer, Jesus reserva uns para a salvação e outros para a perdição. Né? Isso quer dizer duas coisas. Uma, que não existe meio termo, né? E outra, que é Jesus que faz. Né? No versículo 2, Judas salienta qualidades inerentes à vida de um cristão. Ele fala da misericórdia, da paz e do amor. Ele fala da misericórdia perdoadora de Deus. Né? Conforme a gente pode, eu devia ter tirado o microfone, né? Mas enfim. Conforme a gente pode ler em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículos 22 e 23, né? A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Quando a misericórdia nos é multiplicada, nós temos renovado em nosso coração o sentimento de sermos salvos. A misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Deus é misericordioso conosco, então nós somos misericordiosos com o nosso próximo. Assim aprendemos a perdoar. Outra qualidade do cristão é que ele tem paz. A paz que Jesus fala, né, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Paulo fala, que é uma paz que excede todo entendimento, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. O cristão verdadeiro, Judas nos ensina a identificar, tem paz. O cristão de mentira não tem paz, ele tem libertinagem, ele tem comichão. Ele tem vontade de fazer o que ele quer o tempo inteiro. Ele não tem paz, ele não sossega. Né? Não está namorando, precisa namorar. Precisa caçar alguma coisa para fazer. Precisa ter sempre algo, porque não tem paz. Está namorando, o namoro está chato, termina, começa outro, ou trai de qualquer jeito.
Tem um carro, quer um carro novo, sempre quer um carro novo, sempre quer algo melhor, sempre quer ser mais do que o outro, porque não tem paz. Isso é coisa de quem não tem paz. A pessoa não olha para a sua vida e vê, eu tenho aquilo que eu preciso. A pessoa olha para a sua vida e vê, eu não tenho nada, preciso de mais coisas. O cristão, ele tem paz. Deus deu, estou em paz. Deus não deu, eu estou em paz. Deus tirou, eu estou em paz. Eu confio em Deus. Né? Conforme Jesus fala, quem de vocês, se preocupando, consegue acrescentar 1 centímetro à sua altura? Se preocupar é uma coisa tão besta, Jesus meio que falou. Né? Ainda bem que eu não sou Jesus, porque eu ofenderia as pessoas. Né? Se preocupar é uma coisa tão infrutífera. Sabe, nesses dias aí teve uma situação que me deixou preocupado. Né? Passou um tempo, depois de eu orar, eu não me preocupei mais. Né? E aí eu parei para pensar, fiquei preocupado com o meu estado de espírito. Pensei comigo, será que eu me importo de verdade? Entende? Você vê uma pessoa morrendo, você fica preocupado com ela, né? Só que aí, imagina, eu vi uma pessoa morrendo, eu estou preocupado com essa pessoa. Só que aí eu oro e a preocupação passa. Eu fiquei confuso, eu parei para pensar, será que eu me importo se essa pessoa morre ou não morre? Mas aí eu parei para pensar, mas não é essa a questão. Deus tirou de mim a preocupação. Eu não sou médico, eu não posso diagnosticar essa pessoa, eu posso orar por ela. Eu posso entregar nas mãos de Deus. Depois que eu entreguei nas mãos de Deus, eu vou me preocupar para quê? Deus vai fazer a vontade dele, ele dá um jeito. Ele dá um jeito de fazer a vontade dele. Às vezes a gente confunde se importar com se preocupar. A gente acha que se a gente ama o nosso filho, então a gente quer prender ele para nós e fica preocupado com ele o tempo inteiro. Né? Aí o filho começa a ir para a escola tão pequenininho, aí você está lá lavando a louça, você ouve uma freada de carro e já pensa, meu Deus, meu filho. Já imaginou, pá, o carro pegando a criança voando 20 metros, batendo a cabeça, e já fica aquele nervoso lá lavando a louça. Né? Não vai ajudar. Você pensar nisso não vai ajudar. Isso não é se importar, isso é se preocupar. É uma coisa infrutífera. Deus nos dá paz, você ora, Deus, eu te entrego o meu filho nas tuas mãos, ele está começando a ir para a escola agora, é uma idade tão tenra, tão difícil para mim, mas eu deixo nas tuas mãos, Senhor. Eu faço o que eu posso e o que eu não posso eu deixo nas mãos de Deus. É paz, que o mundo não tem, mas que às vezes a gente esquece que Deus nos dá. Né? Por fim, há o amor também no versículo 2. Né? Amor é qualidade do cristão. Né? Por que o amor é qualidade do cristão? Porque, como a gente pode ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, o amor cobre a multidão dos pecados. Não há como ter pecados perdoados sem amor. Então, se a nossa salvação é o perdão dos pecados, é necessário que na nossa vida haja amor. Outra qualidade do cristão, no versículo 3, é que ele batalha pela fé. Senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Batalhar é uma figura muito forte, muito simples. Quer dizer que você está se esforçando e quer dizer que você está lutando contra alguma coisa. Você não batalha sozinho. Você já viu um filme de guerra?
Está entendendo? Os caras não pegam a espada e ficam balançando assim. Estou batalhando. Não, eles estão golpeando outras pessoas. Se defenderam de... Você tem 2 exércitos. Um exército sozinho não tem batalha. Eles ficam lá de boa, comendo, né? Eles podem treinar, não sei o que, mas não tem batalha, né? Batalha implica em defender a fé contra os ataques que ela sofre. Defender a fé contra as heresias. Saber identificar quando algo é palavra de Deus e quando algo não é palavra de Deus. Né? E como é que isso se dá? A gente vê no versículo 5. Né? Judas, no versículo 5, ele fala do conhecimento que o cristão tem. Né? No versículo 5 de Judas, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito e que Ele também aprisionou os anjos e que destruiu Sodoma e Gomorra. Judas, ele pressupõe o conhecimento prévio dos seus leitores sobre a palavra de Deus. Por que Judas faz isso? Por 2 razões. Em primeiro lugar, quem pertence a Deus conhece a Deus. Em segundo lugar, você não batalha pela fé se você não conhece a sua fé. Você tem que saber identificar o seu inimigo. Você tem que saber identificar o que é heresia, o que não é palavra de Deus. Você identifica o que não é palavra de Deus, sabendo o que é palavra de Deus. Crescendo em conhecimento da palavra de Deus, conforme nós lemos na semana passada, à noite. Leia a Bíblia para defender a sua fé, para crescer em conhecimento. Cara, que igreja maravilhosa deve ter sido essa igreja de Judas, para Judas escrever desse jeito. Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero lembrar as coisas que Deus fez. Uma igreja na qual cada cristão tem o seu próprio conhecimento da palavra, do que está escrito. Seu próprio conhecimento sobre quem Deus é e o que Deus faz. Isso foi um dos métodos pelos quais Judas identificou quem pertencia realmente à igreja. As pessoas que tinham conhecimento do que estava escrito. É necessário que nós cresçamos cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. O verdadeiro cristão é chamado por Deus, amado, guardado por Jesus. Ele é misericordioso, ele tem paz, ele tem amor. O verdadeiro cristão batalha pela sua fé, segundo o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Esses são os itens que você tem no seu boletim informativo. Você pode também meditar neles durante a semana. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra. E eu sei que o Senhor gosta quando a gente lê a tua palavra. Agradecer pela tua palavra é ler, porque aí é o que demonstra um coração grato. Eu imagino, Senhor Deus, a tua alegria quando nós abrimos a Bíblia, é como a minha alegria quando eu dou um presente para alguém, essa pessoa usa. E eu penso, eu fiz parte da vida dessa pessoa. Deus, nós precisamos deixar o Senhor fazer parte da nossa vida com a tua palavra. Que esse presente que o Senhor nos deixou seja o presente mais importante, Deus. Que pelo nosso conhecimento da tua palavra, nós possamos identificar onde o Senhor está e onde o Senhor não está. Aquilo que é tua vontade, aquilo que não é tua vontade, Deus. Que a tua palavra seja verdadeiramente mais preciosa do que o ouro no nosso coração.
que seja lâmpada para os nossos pés, que seja a retidão do nosso caminho, em nome de Jesus. Amém.